Vamos iniciar, então, agora a sessão de julgamento do dia 6 de agosto, quinta-feira, período da tarde. Item 111 da pauta, doutor Matheus. Bom, item 111, PW Serviços e Comércio Limitada. Pois bem, o presente processo trata do auto de infração para o lançamento de multa por atraso na entrega de guia de recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social, relativo ao ano calendário 2012. O enquadramento legal foi o artigo 32A da Lei 8.212, com redação dada pela Lei 11.941. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, alegando, em síntese, preliminar de decadência, falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, citou jurisprudência. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. O contribuinte, por sua vez, conformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, alegando em síntese o que segue: efeito suspensivo do recurso, falta de intimação prévia, ofensa ao artigo 142 do CTN, ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, fiscalização prévia e orientadora, efeito confiscatório, desproporcionalidade e ausência de razoabilidade da multa aplicada. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto. Não houve apresentação de contrarrazões, o relatório. Pois bem, passo ao voto. Juízo de admissibilidade. O recurso interposto ele é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento. Aqui eu esclareço que, em razão do recurso ter sido apresentado de forma tempestiva, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, sendo desnecessário o pedido nesse sentido. E passo ao exame das preliminares. O requerente alega que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme determina o artigo 32A da Lei 8.212, sendo essa condição necessária para imposição de multa por atraso na apresentação da GFIP. Aqui eu esclareço que na fase oficiosa a fiscalização ela atua com poderes amplos de investigação. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa. As disposições incertas no artigo 32A não contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário, apenas nos casos em que a intimação é necessária. Entendo que não houve nos autos em nenhum momento cerceamento do direito de defesa do recorrente, houve violação ao contraditório, devido ao processo legal. Ademais, a súmula CARF 46 dispõe no sentido de que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Para além do exposto, eu entendo que o auto de fração em discussão está em conformidade com os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235 e não violou o artigo 59 dessa norma, que eu transcrevo os artigos. A propósito, não merece guarida a alegação do contribuinte sobre ofensa ao artigo 142 do CTN. Além de se tratar de alegação genérica, verifique que o lançamento encomenda seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o artigo 142 do CTN. Tendo o fiscal atuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa do contraditório, não há que se falar em nulidade. Então, entendo que foi observada ampla defesa, contraditório, motivo pelo qual eu afasto as preliminares arguidas e passo ao exame do mérito. Pois bem, a Lei 9.528 de 97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da GFIP. Desde competência janeiro de 99, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a lei e legislação posterior, estão obrigados ao cumprimento desta obrigação. Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa, os trabalhadores, fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido do FGTS.
a empresa está obrigada à entrega da GFIP, ainda que não haja recolhimento para a FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social. A entrega da guia de recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social fora do prazo previsto na legislação e seja aplicação de multa correspondente a 2% ao mês calendário ou fração incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, respeitado o percentual máximo de 20% e os valores mínimos de 200, no caso de declaração sem fato gerador, ou de R$ 500 nos demais casos. A propósito, é de se ver a redação do artigo 32A, o qual transcrevo aqui. Cabe destacar que a responsabilidade por infrações de legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável, e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo, a teor do artigo 136 do CTN. A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou da existência de danos causados à fazenda pública. Quanto à obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e modo, entendo que não demonstrou o recorrente de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cumprir a obrigação instrumental. E ainda o contribuinte ele deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal, sem necessidade de intimação prévia, sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. Aqui eu transcrevo que, de acordo com o manual da GFIP, os documentos necessários à comprovação, entendo existindo o dever jurídico de adimplir a obrigação de entregar a GFIP no prazo estabelecido, o seu descumprimento enseja a lavratura do auto de fração por se tratar de atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Logo, agiu corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito tributário. Cabe reforçar ainda que o eventual pagamento da obrigação principal ou a inexistência de prejuízos não afasta a aplicação da multa. Trata de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou da alegada adequação à sua imposição. As obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Fica evidente, portanto, que o envio da GFIP constitui obrigação distinta do recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação, não há que se falar, pois, em absorção da obrigação acessória pela obrigação tributária principal. O recorrente alega denúncia espontânea, contudo, eu esclareço, de acordo com a súmula CARF 49, que a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. O recorrente ele também alega que, por estar enquadrado como microempresa amparada pelo Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, faz jus ao benefício previsto no artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, que prevê a fiscalização orientadora não punitiva, tal como ocorreu no caso em apreço. Contudo, entendo que não lhe assiste razão a isso que o artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006 não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos e, consequentemente, não recai sobre multas por descumprimento de obrigação tributária fiscal. Seu âmbito de aplicação fica restrito às matérias sujeitas à observação das medidas nele previstas, sendo elas de aspecto trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, segurança, relações de consumo e uso e ocupação do solo. No tocante à aplicação do artigo 146 do CTN, sob a alegação de omissão dos órgãos fiscalizadores durante muitos anos, levando ao entendimento que se tratava de uma opção oferecida pela lei, nada mais razoável, isso porque a multa por atraso na entrega do GFIP foi introduzida pelo artigo 32A, com redação dada pela Lei 11.941 de 2009, de modo que o único critério jurídico previsto na lei para sua aplicação é o atraso na entrega da GFIP, não havendo que se falar em aplicação retroativa da multa, eis que já estava previsto na legislação desde 2009. O citado dispositivo permanece inalterado desde sua vigência, de forma que o seu critério para a aplicação é único. Assim, o dispositivo tido por violado sequer se amoda a hipótese concreta, uma vez que o artigo 146 diz respeito à modificação de critério jurídico. No caso, foi uma alteração legislativa que introduziu uma multa no ordenamento jurídico. Não há motivos que justifiquem a reforma da decisão de piso, sobre a alegação de que a multa é confiscatória, desarrazoada e desproporcional. Transcreva a súmula CARF 2, no sentido de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
Dessa forma, também não é cabível o pleito do recorrente no sentido de reduzir a multa aplicada, eis que é ausente autorização legal para tanto. Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. Conclusão, ante o exposto, eu volto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Tem alguma pergunta, alguma discussão? Da minha parte, não. Eu acho que é tranquilo, né? Então, votamos. Cleverson. Acompanho o relator. Acompanho. 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 André? Então, por unanimidade de votos, rejeitar esse número, negar provimento. Esse item 111 é repetitivo até o 119. Então, agora é o 120. Também, doutor Matheus. Bom, item 120. Freitas Corte Comércio de Carimbos Limitada. Bom, também versa os autos sobre lançamento, no qual é exigido da contribuinte multa por atraso na entrega da GFIP, enquadramento legal pelo artigo 32A da Lei 8.212. A contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese, ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia, alteração de critério jurídico, preliminar de decadência, citou jurisprudência, preliminar de nulidade, princípios. Houve decisão da DRJ, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário, o qual transcreva aqui as principais razões de decidir. O contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs recurso, repisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto. Não houve contrarrazões ao relatório. Passo ao meu voto, juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo, tomo conhecimento e encontro com a admissibilidade suspensa. Preliminar, a recorrente alega que não foi intimada a prestar esclarecimentos ou apresentar a GFIP no prazo regulamentar, que violaria o contraditório em ampla defesa, ferindo de morte o devido processo legal. Aqui, novamente, eu esclareço que na fase oficiosa, a fiscalização atua com amplos poderes de investigação. As disposições do artigo 32A não contrariam o entendimento manifestado acima. Não há imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Também destacam a súmula CARF 46. Entendo que o auto de fração está em conformidade com o decreto 70.235. Não violou também o artigo 59 dessa norma, de modo que, tendo o fiscal atuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, oportunizando o direito de defesa e contraditório, não há que se falar em nulidade, motivo pelo qual eu afasto a preliminar arguida. Prejudicial de mérito, decadência, sobre alegação acerca da decadência, denominada incorretamente de prescrição, cumpre rejeitá-la de plano, eis que, se tratando de obrigação acessória, o prazo decadencial se rege pelo disposto no artigo 173, inciso 1º do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso porque, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Transcreva a súmula CARF 99 e a 148. Assim, tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos 5 anos contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, não procede prejudicial de decadência arguida. O mérito, aqui também faço o mesmo esforço para apresentar a legislação da GFIP, transcrevo aqui o artigo 32A, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos, de acordo com o artigo 136 do CTN, independe da capacidade financeira. Eu entendo que o contribuinte ele não trouxe nenhum documento capaz de afastar o dever jurídico de adimplir a obrigação de entregar a GFIP no prazo estabelecido.
agiu corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito tributário sobre responsabilidade funcional. O eventual pagamento da obrigação principal ou inexistência de prejuízo não afasta a aplicação da multa. As obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Constitui obrigação distinta do recolhimento das contribuições à Previdência Social. O recorrente alega ainda que a responsabilidade tributária foi excluída pela denúncia espontânea. Transcreva a súmula CARF 49, no sentido que a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. O recorrente também alega que estaria enquadrado como microempresa, de modo que faria jus ao benefício previsto no artigo 55 da Lei Complementar, que prevê fiscalização orientadora, não punitiva. Contudo, eu esclareço que não se aplica no processo administrativo fiscal, artigo 155 da Lei Complementar 123 de 2006, apenas as matérias ali expressamente previstas. Também esclareço que a Lei 1397 de 2015, conversão da medida provisória 656 de 2004, anistiou tão somente as multas lançadas até sua publicação, dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31 de 12 de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, que eu transcrevo o artigo. Então, somente serão beneficiados com a anistia contida nos artigos 48 e 49 da lei as multas por atraso na entrega de EFIP que atendam aos requisitos instituídos por aquela lei. As condições para o implemento do benefício são fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, apenas casos de entrega de EFIP sem movimento, sem ocorrência de fatos geradores, multas lançadas até a publicação da Lei 13097 de 2015 e declarações que tenham sido apresentadas até o último dia útil do mês subsequente ao previsto para entrega. Não se trata, portanto, da hipótese dos autos, pois o auto de infração denota que o fato gerador das contribuições, sendo que o lançamento ocorreu após a publicação da Lei 1397 de 2015. Ademais, a recorrente não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para entrega. No que se refere ao projeto de lei, não foi convertido, motivo pelo qual ainda não possui vigência nem validade. Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, sob a alegação de que a multa é confiscatória, transcreva a súmula CARF número 2. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento. Pronto? Feberson. Pelo que eu entendi, é igual ao outro, né? É um lote que todos são de atraso, né? Há algumas alegações que são um pouco diferentes. Mas a maior parte se repete. Sim, acompanho o relato. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência, no mérito, negar provimento. Dos 120, vai até... Aí um tanto de... ficou assim... 278. O problema não é o número, a questão é que são empresas diferentes, né? Os argumentos podem não ser os mesmos, mas a tese principal se repete. Vai até o 278. Agora é o item 279. Bom, item 279, Bernardina Moraes, ME. Bom, presidente, também se trata de atraso na entrega de guia de recolhimento de FGTS, relativo ao ano calendário de 2010, enquadramento legal também, artigo 32A da Lei 8.212. O interessado apresentou impugnação alegando, em síntese, o que segue: denúncia espontânea, princípios, que a Lei 1397 de 2015 cancelou as multas, citou jurisprudência favorável, sobreveio julgamento da DRJ, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, alegando em síntese que segue suspensão da exigibilidade, ausência de intimação prévia, denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, anulação da multa conforme prevê o projeto de lei, vedação ao confisco.
passa ao exame, juiz de admissibilidade, o recurso é tempestivo, toma conhecimento, dessa forma a admissibilidade está suspensa. Preliminar. Aqui eu também esclareço que o artigo 32A, ele não exige a intimação prévia, inclusive a súmula CARF número 46, entendo que o auto de infração está em conformidade com o decreto 70.235, de modo que não há que se falar em nulidade, motivo pelo qual afasta a preliminar arguida. No tocante ao mérito, faço aqui um resumo da legislação e esclareço que a obrigação principal não se confunde com a obrigação acessória. Não há que se falar em denúncia espontânea, em razão da súmula CARF número 49, nem mesmo há que se falar em alteração do critério jurídico pelo artigo 146 do CTN, pois o que houve foi uma introdução na legislação da multa e não uma aplicação retroativa de entendimento. Também esclareço que a legislação, a Lei 13.097, anistiou tão somente as multas lançadas até a sua publicação e trouxe requisitos que não são preenchidos no caso concreto, eis que houve fato gerador das contribuições e o lançamento ocorreu após a publicação dessa lei. Ademais, a recorrente não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia subsequente ao mês previsto para entrega. Também esclareço que o projeto de lei não foi ainda convertido em lei, então não possui nem vigência nem validade. Sobre ligação de confisco, transcreva a súmula CARF número 2. Então, meu voto é por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Aqui no voto do doutor Matheus, no parágrafo que explica as condições dos artigos 48 e 49, dá a impressão que são cumulativos, doutor Matheus, aqui a redação. É isso que o senhor quis dizer mesmo? Só um minutinho. Sim, deixa eu apenas abrir aqui a legislação. Faz referência ao inciso 4º do caput do artigo 32. Eu digo o parágrafo que começa com somente serão beneficiadas com a anistia. Talvez no inciso 5º colocar em vez de ou, né? Porque minha impressão inicialmente é que eram cumulativos. Mas o senhor entende, então, que a anistia é só para a GFIP sem fatos geradores? Sem movimento? Sem movimento, no caso? Não seriam dois artigos... Pelo artigo 48, sim.
Mas aí o 49 eu tenho que entender dentro do contexto do 48, é isso? Eu tinha entendido assim. Com base em outra acórdão também aqui. Na verdade, o senhor tem razão. São duas anistias distintas. Então, quando eu falo, os dois primeiros requisitos são do artigo 48. E aí, ou seriam os requisitos 3, né, multas lançadas até a publicação da lei e declarações que são apresentadas até o último dia útil. Isso, eu sempre entendi desse modo, mas aí só colocou aqui numa maneira diferente, eu fui até para refletir, né? Mas me parece que a lei quis abranger duas situações distintas, né? Isso. E aí, quando eu faço a conclusão aqui, que nenhum dos dois artigos estaria incluído. Não, aí não há dúvida, realmente. Porque não é GFIP sem movimento e a autuação fiscal foi posterior à publicação da lei. Isso. Então, talvez eu vou inserir aqui esse ajuste, então, que fica mais claro. Né? Coloquei ou multas lançadas até a publicação e declarações que tinham sido apresentadas. Alguém tiver mais alguma observação? Da minha parte era só isso, presidente. Está pronto? Então votamos. Eu acompanho o relator. Acompanho. O relator. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, rejeitar preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. O 279, ele vai se repetir até o 292. Aí agora é o 293. O 293, Cátia Regina dos Anjos, também se trata de multa por atraso na entrega de declaração GFIP. As alegações são coincidentes. Fiz o exame dos fatos e dos autos. O contribuinte alegou alteração de critério jurídico,
denúncia espontânea, desproporcionalidade e ausência de razoabilidade na multa aplicada, jurisprudência e suspensão da cobrança. A DRJ manteve o crédito tributário. Juiz de admissibilidade, o recurso ele é tempestivo, toma conhecimento, esclareço que a admissibilidade está suspensa. Sobre o mérito, faço aqui os mesmos esclarecimentos em relação à legislação, obrigação principal é distinta da obrigação acessória. A recorrente alega a denúncia espontânea, transcreva aqui a súmula CARF 49, também alega ofensa ao artigo 146 do CTN, entendo que não houve, pois o que se trata aqui dos autos, na verdade, é uma introdução de uma multa e não aplicação retroativa de um entendimento. Também esclareço que a jurisprudência colecionada aos autos ela é inter partes, não é erga omnes. Não há motivos que justifiquem a reforma da decisão de piso sobre a confiscatoriedade da multa aplicada, transcreva a súmula CARF número 2. Então, eu volto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Cleverson. Nesse caso aqui, a multa foi aplicada posteriormente à lei, doutor? Não, nenhum desses casos é uma alegação que se repete no sentido de que, por vários anos, a fiscalização não autuou o contribuinte, mesmo após a publicação da lei, mesmo após 2009. Ficou até o prazo decadencial para aplicar aquela multa. Mas a fiscalização ela se sujeita ao prazo decadencial, motivo pelo qual não haveria que se falar em retroatividade pelo artigo 146 do CTN. A multa ela foi introduzida em 2009, mas ela pode ser aplicada dentro do prazo decadencial. Então, não haveria que se falar em alteração do critério jurídico. No caso, eu me referi àquela lei da anistia, que nós conversamos agora há pouco. A lei da anistia? Então, como não foi objeto de alegação, eu não abordei aqui nesse caso. Mas a lei da anistia é de 2015. Exatamente. Foi objeto da medida provisória de 2014. Ela foi o resultado da conversão. Eu acredito que é janeiro, né? Isso, janeiro de 2015. É só porque me parece que se fosse... Como o contribuinte recorrente questiona a multa como um todo, né? Uhum. Em vários aspectos, então nós poderíamos, sem nenhuma dificuldade, reconhecer a anistia, né? Mesmo que não tenha sido... Eu entendi que não foi a matéria alegada, sabe? Então, não examinei nesse caso que não foi alegado a questão da legislação superveniente, né? É mais ou menos aquela história da multa, né? Aplicação da portaria. E aí ficaria a cargo da unidade de execução do acórdão examinar. Será que nesse caso a unidade de origem fará isso de ofício? Irá fazer de ofício, doutor Cleverson, ou não? O que o senhor acha? Eu acho que só sobre provocação. Porque na mesma linha porque tem que... alguns processos também de multa por atraso de GFIP e também só analisar o caso da anistia naqueles casos em que fui provocado, né, que houve a alegação. Não pensei nessa perspectiva que o senhor elencou agora. Porque a anistia teria que comprovar todos os requisitos, né, que a lei estabeleceu. Sim. Que não é apenas um, né? No mínimo 2 ali que o doutor Matheus elencou. Mas, assim, dentro do que a gente estava decidindo, né?
sobre até a multa, não era? Uhum. Eu não, bom, sempre a gente volta a essa discussão sobre a retroatividade da multa. Bom, só que tem repetitivos aqui, então, na verdade, a data de entrega, só se o lote foi bem dimensionado para... Acho que não vai preencher a todos, né? São muitos processos. Pois é, tem essa dúvida também, né? Inclusive no outro que eu... No outro que o doutor Matheus enfrentou, o que o doutor Matheus enfrentou foi esse último caso, né? Sim. Nós temos do 280 a 292 são repetitivos, né? Mas eu verifiquei aqui também, doutor Cleves, que o lançamento ele ocorreu depois da publicação da Lei 13.97. Então isso. Só que no outro ficou... E a GFIP com fato gerador aqui, porque é R$500, né? Cada competente. Eu acho que o lote foi feito dessa maneira, né? É porque também não foi matéria legada, sabe? Uhum. Tá bem. Então, ok, da minha parte, era só essa observação mesmo, porque aí, se fosse o caso, nós podemos discutir a aplicação ou não da anistia, né? Então, aqui no caso concreto, eu acompanho o relator. Ok. Acompanho. Então, item 293, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário. Agora vai até o 302, o próximo é o 303. Bom, item 303, Maria Silvana Alves do Nascimento, ME. Também se trata de multa por entrega do GFIP fora do prazo legal. O cientificado do lançamento interessado apresentou impugnação alegando denúncia espontânea, falta de intimação prévia, alteração de critérios jurídicos, princípios, que a Lei 13.097 cancelou as multas. Sobreveio julgamento proferido pela DRJ, contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando que a empresa entregou os GFIPs de forma espontânea, os quais foram feitos os devidos recolhimentos, anulação da multa conforme prevê o projeto de lei, denúncia espontânea, alteração de critérios jurídicos, suspensão da cobrança. Juiz de admissibilidade, o recurso é tempestivo, né, então o crédito está com a elegibilidade suspensa. Mérito, passa ao exame do mérito também, aqui transcreve a legislação. Alego que é fundamento que obrigações acessórias são distintas de obrigações principais. Sobre a denúncia espontânea não se aplica. Também falo que o artigo 146 do CTN, de que haveria uma retroatividade de entendimento, a alegação não prospera, pois o que houve foi a introdução da norma no ordenamento jurídico. Também aqui esclareço que não há que se falar na anistia, eis que houve fato gerador das contribuições e o lançamento ocorreu após a publicação da Lei 13.097. Ademais, a recorrente não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para entrega. No que se refere ao projeto de lei, ele ainda não foi convertido em lei, de modo que não possui vigência nem validade. Então, não vejo motivos que justificam a reforma da decisão proferida pela primeira instância. Onde o exposto, eu voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Alguma observação no 303? Da minha parte, não.
Então, voto. Acompanho o relator. Acompanho. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Aí vai até o 329. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. O 330 é do Dr. Raide. Exato. É meu. A matéria é a mesma. Obrigação acessória, atraso na entrega da GFIP. Meu voto é mais sucinto do que o doutor Matheus. Nesses votos que julgamos, nesses processos que julgamos anteriormente, já tratamos de todas as matérias que serão expostas nesse processo, em epígrafe. A contribuinte, nessa questão, nesses autos, insurge-se contra a decadência, contra a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia e redução da penalidade por vedação ao confisco. Em relação à decadência, eu aqui afasto, por conta da súmula 148 do CARF, aplicando o 731, e verificando os autos, não ocorreu a decadência desse processo, desse lançamento. Faço um breve introdutório aqui sobre a obrigação acessória, sobre a entrega de GFIP, e digo, a exigência de penalidade independe da capacidade financeira ou da exigência de danos causados à fazenda pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação acessória, a possibilidade de ser considerada na aplicação da lei a condição pessoal do agente não é admitida no ato administrativo, qual compete aplicar as normas nos estritos limites do seu conteúdo. Assim, não assiste razão recorrente ao pleito à exclusão da multa, aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria. Da falta de intimação prévia, cito a súmula 46 do CAF, denúncia espontânea, também cito a súmula deste Conselho, a denúncia 49, ofensas aos princípios, eu cito a súmula do número 2 do CAF e, portanto, a minha conclusão é conhecer do recurso para afastar a preliminar e, no método, negar-lhe provimento. Cléberson? Acompanho o relator. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, editar preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. O 330 se repete até o 339. Voltamos para o Matheus. Foi só para dar um respiro no Matheus. 340. Bom, já respirei. Então vamos ao 340. GMP, treinamento, serviço e consultoria profissional limitada. O caso dos autos também discute multa por atraso na entrega da GFIP. O contribuinte ingressou com impugnação alegando denúncia espontânea, falta de intimação prévia, não houve dupla visita, citou jurisprudência e princípios. A DRJ manteve o lançamento. O contribuinte recorreu alegando intimação prévia, ausência de intimação prévia, denúncia espontânea, ausência de orientação, de fiscalização orientadora e não punitiva, anistia da multa em razão do artigo 49 da lei, desproporcionalidade e ausência de razoabilidade da multa aplicada. O recurso ele é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, tomo conhecimento sobre a preliminar. Aqui pontuo que o artigo 32A não exige que haja imposição de prévia intimação ao lançamento, inclusive transcreva a súmula CARF 46, bem como não há nenhum vício de nulidade do lançamento, motivo pelo qual a faço preliminar arguida. Sobre o mérito, também faço a mesma introdução a respeito da legislação. As obrigações acessórias são distintas das obrigações principais. Sobre a denúncia espontânea, transcrevo lá a súmula CARF 49, sobre a sua impossibilidade em casos de penalidades decorrentes no atraso de entrega de declaração. A respeito da aplicação do artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, que prevê a fiscalização orientadora, entendo que não se aplica no processo administrativo fiscal relativo a tributos. Sobre a possível anistia pela Lei 13.097,
Aqui eu esclareço que não se trata das hipóteses dos autos, eis que houve o fato gerador e o lançamento ocorreu após a publicação da lei, e a gente não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente. No que se refere ao projeto de lei, ainda não foi convertido, não há motivos para a reforma da decisão de piso sobre a alegação de que a multa é confiscatória. Transcrevo a súmula CAF número 2. Então, meu voto é por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, ligar-lhe provimento. Votamos? Cleberson. Acompanho o relator. Acompanho. 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 Então, 340. Peraí. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 341. Aí nós vamos encerrar e continuar a gravação posteriormente, presidente. Por quê? Ah, não, esse é o 341, né? Pensei que por ali uns para o outro. Não. Então vamos, 341. Bezerra e Sobral Transportes. Esse também diz respeito à multa por atraso na entrega da GFIP. O contribuinte ingressou com impugnação alegando o que segue: alteração de critérios jurídicos, de jurisprudência e princípios. Em seguida, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, que considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário. O contribuinte, por sua vez, desconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, alegando o que segue: envio tempestivo da GFIP, sendo que houve apenas uma retificação, situação que não seja a multa aplicada. Em seguida, os autos foram remetidos a esse conselho para apreciação e julgamento do recurso. Juízo de admissibilidade, recurso ele é tempestivo, portanto, tomo conhecimento. Mérito, aqui eu faço esclarecimentos acerca da legislação e, consultando os documentos acostados aos autos, eu verifiquei que, neste caso, o contribuinte alegou que foi enviada a GFIP competência 12 de 2013, corretamente em 9/1 de 2014, de modo que a ação fiscal seria insubsistente. Eu entendo que ele assiste razão, isso porque eu constato que, de fato, a GFIP referente à competência 13 de 2013 havia sido originalmente transmitida em 9/1 de 2014, logo dentro do prazo, sendo que a sua retificadora é que se deu posteriormente em 31/10 de 2014. O recorrente ele trouxe como prova GFIP, número de controle que eu transcrevo, que atesta a transmissão em 9/1 de 2014, referente à competência 13 de 2013, da empresa Bezerra Sobral Transportes. Qual era o prazo naquela época? Era até o dia 7 do mês subsequente. Não, 13 tinha uma... E o 13 tinha até mais, né? Eu não sei se exatamente nesse ano aí é que foi incluída a competência 13 e aí deram o prazo até 30 de janeiro. Isso, 13 é mais. O prazo não, é até mas mais, não é todos os 13, não. Parece que houve, eu não me lembro mais exatamente, mas tinha uma questão pontual em algum dos anos, eu não tenho certeza se foi 13. Você lembra, Cleber? Acho que foi no primeiro ano que eles criaram a GFIP da competência 13. Não, aí é 2005. Foi 2005? É, competência 13. Aí tá bem antes, né? É. Então, depois, qual que passou a ser o prazo? 7 de janeiro de 2000 do ano seguinte? Eu já não me recordo desses prazos. Não lembro mais também. Bom, mas então ele enviou no que dia? 9/1? Qual era o prazo? É 7 ou 9? Porque o prazo antecipa. Eu tenho que ver aqui. Envio de GFIP sempre antecipa. Não prorroga, não. Então, se for 7, dia 9 não está tempestivo, não. Não, para o mês 13, eu lembro aqui que eu só não citei, mas tem um prazo até maior.
que acontece nesses processos seria até o dia 31 de janeiro, ao da competência. É que, embora o contribuinte tenha alegado isso, a DRJ entendeu essa alegação como se fosse uma denúncia espontânea, mas aqui não se trata de uma denúncia espontânea. O que se está a demonstrar aqui é que houve uma retificadora posteriormente, sendo que o sistema da Receita considerou apenas a retificadora, ignorando que anteriormente tinha sido transmitido a GFIP. Ele tem prova dessa transmissão? Tem, que eu citei aqui, a GFIP e número de controle. Essa DRJ é da onde? Ribeirão Preto, é? Eu não sei se o Dr. Raid pegou processo talvez com o mesmo exame, mas eu vejo que nessas situações em que há entrega de GFIP retificadora, de fato, essa questão acabou sendo... Que página está o comprovante de transmissão da GFIP? Aí eu transcrevi no meu voto o número da folha. Porque eu vi 19 seguintes. Isso. Mas nas 19 seguintes está a GFIP, não o comprovante de transmissão. Mas eu não vi. Aqui, ó, o número do arquivo. Em relação a esse processo especificamente, eu tenho até um ponto que gostaria de compartilhar com vocês e saber o que os senhores acham. Eu não sei se esses processos na DRJ foram julgados de forma repetitiva. Vamos. Aí, espera um pouquinho. Vamos fazer isso daqui a pouquinho, pode ser? Ah lá, e vem a comprovante de declaração e tem lá a data, doutor Pierre, 9/1/2014. Que folha, por favor? Na folha 19, hora 9h46:13. Não, mas isso daqui não significa que foi necessariamente transmitido. Isso daqui é a hora que ele gerou no CFIP. Depois tem que ter um comprovante de transmissão. Isso daqui ele consegue gerar, é a hora que ele fez, que ele imprimiu lá no CFIP, mas tem que ter o comprovante da transmissão. Essa situação que o senhor levanta, doutor Matheus, assim, ela chama a atenção do doutor Pinheiro, como a mim chamou também, porque se era uma retificadora, a princípio não parece razoável que haveria uma falha no sistema da Receita. Eu verifiquei outros acordos. Temos que, assim, analisar com ponderação se realmente é uma retificadora, uma transmissão posterior, porque aí isso sinalizaria uma falha no sistema da Receita. Sim. Inclusive, eu verifiquei outros acordos, doutor Klebs, e me parece que era uma falha recorrente, não sei se quando da implantação do sistema, mas há inúmeros acórdons que foi verificada essa situação. Outros também, os quais eu tive a oportunidade de examinar, que tem a folha protocolo de envio da GFIP, Caixa Econômica Federal. E, apesar nesse aqui não ter, mas eu não sei se o sistema à época, por algum motivo, me parece que ele considerava a segunda GFIP entregue, e não a primeira. Mas, doutor Matheus, como o senhor mesmo colocou no seu voto do item 111, o manual da GFIP estabelece quais são os documentos para comprovar que a GFIP foi entregue. Protocolo de envios de arquivo emitidos por Conectividade Social, que não está aqui, comprovante de declaração à Previdência e comprovante protocolo de solicitação de exclusão. Esse documento, eu não encontro, nenhum desses documentos eu encontrei aqui nesse processo. Eu posso só expor o ponto aqui, que eu estava tratando anteriormente, mas não é nenhuma dúvida minha. É porque, como eu disse, eu creio que esses processos devem ter sido julgados de maneira repetitiva na DRJ, e especialmente em relação à DRJ de Ribeirão Preto, que tem muitos processos, eu peguei alguns, o acordo da impugnação, ele não trata dessa matéria, e essa matéria é especificamente questionada na impugnação.
você quer, como o doutor Matheus disse, nesses autos específicos, ela quer falar de denúncia espontânea. Não dá nem para fazer essa análise que o doutor Matheus fez, que aqui trata como denúncia espontânea, que na realidade ela não tratou como denúncia espontânea. Nesse caso dos autos, ela não trata normalmente. Aqui, para mim, é uma supressão distante. Ela não analisou essa questão de entrega no prazo que é dita pelo contribuinte. É isso que eu assento depois, que eu só estou examinando porque o julgamento ele é favorável. Porque ela não examina essa questão. Mas eu acho que o processo não está pronto para julgamento, falta documento. Não dá para dizer que essa nulidade já está superada aqui. É porque eu me recordo de aceitar esse comprovante de GFIP em outros processos. Não, isso não é como comprovante. Como declarou em GFIP. Nunca vi exigir aqui a página de protocolo de envio para cá. É porque isso daqui, você muda a data do seu computador, gera no CFIP, consegue fazer um igual. Dificilmente, se ele tivesse enviado mesmo, o sistema da Receita daria esse tipo de problema. É que aqui doutor Matheus, a gente está analisando uma matéria que o comprovante é fundamental, né? Diferente desses outros casos aí que o senhor julgou. Que a gente julgou, que normalmente não era esse o foco principal. Ainda que podemos alegar que talvez não tomamos as cautelas necessárias, né? A GFIP, aqui tem essa GFIP que o senhor mencionou, folha 19, né? Uhum. Essa seria a original, e a retificadora não tem, né? Não. Ele não juntou, nesse aqui não tem. Não, ele tem a retificadora sim, desculpe, na folha 20, que é a 31/10. Na folha 20. Eu não estou vendo diferença entre 19 e 20. Qual seria a diferença? Não, é a data aqui, ó. Não, em cima tem uma data. O conteúdo. Não, o conteúdo é o mesmo. Nesse aqui coincidiu. Nesse caso específico, doutor Cleverson, pelo que eu vi aqui da impugnação, o contribuinte aduz que não foi nenhuma retificadora, foi transferida à mesma GFIP, ou seja, em duplicidade em período posterior, né, em datas posterior, o que diferencia de uma retificadora, né, e a questão da chave lá, do cabeçalho, tem essas nuances, né, entre uma GFIP em duplicidade e uma retificadora. Mas aí, se for uma duplicidade, seria rejeitado, né? Se eu não... Sim, se ela é idêntica, ela não exporta. Ela fica na base como recebida, mas não alimenta o sistema, ela não é exportada. Não é exportada, né? Mas ela ficaria na base como recebida, né? Sim, consta lá como não aceita. Ela não produziria efeitos. Não produz efeitos, é como se não tivesse sido apresentada. Mas consta que houve uma entrega. Só que aqui, número de controle da primeira GFIP entregue está a dessa segunda GFIP, é o que originou o auto de infração. Pois é, mas aparentemente, então, não houve a entrega da primeira. E aí ele vem na defesa... E elas são diferentes, porque senão esse número teria que ser igual. Alguma coisa tem de diferente, senão não geraria um número diferente aqui no controle. Já também pode ser algum porque aqui só tem uma parte dela, né? Só tem uma parte. Bem completo.
Bom, qual a solução? Eu queria ver a impugnação. Deixa eu localizar a página, que deve estar antes, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho? Pode ser? A impugnação foi feita. A impugnação é o primeiro volume, página 2. Acho que nós podemos definir esse, presidente. Podemos? Qual a solução, então? Pode falar, então. Não. Assim, eu estou aberto também a discutir. Só está olhando a impugnação, né? Eu penso, porque eu já tinha observado o acordo da DRJ, que não abordou o tema. Aí o doutor Raide já esclareceu que, em muitos casos, ele foi impugnado e não abordou. Isso, aconteceu isso. Nem mesmo denúncia espontânea, né? A questão da denúncia espontânea. E aqui nós temos uma questão de prova de fato. E nós não temos aqui... A DRJ negou prestação jurisdicional administrativa. Nós não temos condições de avaliar. Não tem a prova no processo. Essa tela aqui, doutor Matheus, ela não prova a entrega. E a causa não está madura. Sim. Por outro lado, há uma possibilidade... há uma possibilidade de ter tido erro, então, né? Aí, para averiguar isso, somente a Receita Federal. Eu também me simpatizo com a ideia de anular o acordo da DRJ para que seja analisada a impugnação, os argumentos do contribuinte. É só esse específico, doutor Matheus? Os outros são todos diferentes? Não tem repetitivo, agora. Não tem agora repetitivo, são todos diferentes? Tem diferenças, é? Não tem repetitivo mais, não. Não, certo, mas assim... aí é o seguinte... Pode acontecer de não ser repetitivo, mas ter semelhança. Outro com a mesma... alguns outros, existe a tela da caixa, né, que é aquele protocolo de envio da GFIP, que é esse comprovante que exige no manual, que é simplesmente uma tela, né, que tem o logotipo da Caixa Econômica Federal, embaixo o CNPJ e a competência, com o número da GFIP, né, que é o que o manual exige aqui. Ele que gera é o comprovante isso. de protocolo. O que me parece ser o suficiente junto ali com a GFIP. Mas todas as situações, né, igual o doutor Raide pontuou, a DRJ não examina essa questão da GFIP. Ela entende como uma denúncia espontânea, me parece que foi feito um lote, né, e aí decidiu-se em tudo o lote, mas ela em nenhum momento analisa as GFIPs que foram anexadas aos autos. Nesse aqui existe essa tela que, a princípio, eu entendi que seria suficiente. Porque até as próprias competências aqui desses autos, muitas vezes se repetem. Me parece que tinha algum problema no ano de 2013 ou de 2012. O senhor reformulou, então, seu voto, doutor Matheus? Então, aí chegando à conclusão de que essa tela aqui não é o suficiente, porque, inclusive, é o que eu ressaltei no meu voto, né? Só estou julgando aqui porque seria favorável. Certo. Eu não vejo outra alternativa senão de anular o acordo da DRJ para que examine a argumentação do contribuinte de que houve a entrega tempestiva da GFIP. Porque isso aqui não foi abordado. Uhum. Eu já adianto que eu vou mais além. Mesmo nos outros com protocolo, como é matéria fática, eu me inclino também a tornar nulo. Eu também, nesse mês eu não trouxe nenhum, que eu deixei esses processos com algumas peculiaridades para outros meses, mas eu não fiz essa análise que o Matheus fez, que por tratar de denúncia espontânea, a DRJ entendeu. Eu não entendi assim, eu entendi que realmente foi feito um repetitivo e passou-se por cima das alegações específicas quanto à entrega tempestiva. Sim.
ela examina como se fosse em alguns processos, né, quando ela examina, ela chama de denúncia espontânea. Mas não enfrenta a questão. Oi? Vamos votar esse daí, então? Mas denúncia espontânea existe o primeiro documento, né? Não, assim. Não poderia analisar como denúncia espontânea, sim, né? Sim. A não ser que não tivesse esse argumento de que estaria uma segunda entrega, né? Sim. É porque pode-se entender também que quando a DRJ faz isso, embora a análise dela tenha sido deficiente, ela teria analisado a questão dos autos. Né? Mas não verbalizou nada? Analisou como se fosse denúncia espontânea. Equivocadamente, mas analisou, né? Digamos. Mas envolve matéria fática? Não, sim. Estaria errada a análise dela, o que não ensejaria nulidade, mas eu também concordo. Tendo uma visão global aqui do lote que foi formado, que essa matéria ela não foi apreciada. Uhum. Então, o senhor reformula esse aqui especificamente, aí depois a gente analisa os outros, então. Esse aqui o senhor reformula o voto, então? Sim, para dar provimento, né, tendo visto que a DRJ não analisou a entrega da GFIP, documento que já tinha sido acostado aos autos, para que ela profira um novo julgamento. Em relação à alegação específica, que é não se tratar de GFIP original, né? Agora... E sim substitutiva, ou nesse caso, não seria nem substitutiva, né? Seria... Mas o contribuinte aqui, ele não... A gente precisa de tentar ver essa questão também, porque ele não alega nulidade da DRJ. Ele reconhece de ofício, né? Isso. Negativa... Nesse aqui sim, mas em alguns outros ele anega. Então, vamos dar um encaminhamento para esse específico? Como é que é? Tem que ver. Ele não alega nulidade da decisão do DRJ aqui. Tá. Deixa eu ler, então, as razões recursais. Em nenhum dos processos vai ser alegado essa nulidade, né? Não, em alguns alega. Alguns alegam. Que a DRJ se equivocou, a decisão é nula, porque ela não analisou meu argumento que eu entreguei a GFI. Bom, se quisermos ser mais rigorosos, podemos, então, converter em diligência. Mas se o resultado da diligência for desfavorável, aí teria uma supressão de instância, não? Se, por exemplo, não encontrou a tela, alguma coisa. A não ser que a nulidade, se o senhor entender que a nulidade deveria ter sido levantada nas razões recursais. Mas essa nulidade aqui, ela está dentro do devido processo administrativo, né? Porque é patente aqui que não houve exame da mesma situação. Seria conhecida de ofício, independente não da vejo alegação. Problema. Ela impede o bom andamento do feito. Porque... Não, ela impede, mas isso não permite que nós decidamos, né? Nós possamos decidir. Tem uma dúvida aqui. Mas quando ele alega que houve entrega tempestiva da GFIP, inclusive ele alegou isso na impugnação, e não houve esse exame, não é um vício do procedimento? Uma falha processual. É uma falha. Não, então, é uma falha, mas essa falha poderia ser suprida, né? Ela não pode ser suprida por quê? Pela segunda instância. O senhor estava suprindo a falha. Porque seria favorável. Isso. Apenas por isso. Mas o senhor não pode suprir porque é desfavorável ou porque tem dúvida? Não, é porque se for desfavorável, aí eu entendo que teria uma supressão de instância, né? Porque é a primeira vez que esse argumento está sendo analisado. Aí teria que ser analisado pelo DRJ. A DRJ
pode ter uma outra percepção dos fatos, ela pode olhar lá no sistema, alguma outra coisa, etc. E aí teria esse cerceamento efetivo, né, de supressão de instância. Sim. Eu acho que é para anular também. E deixa a DRJ avaliar primeiro, depois volta. Vamos votar? Até porque a DRJ tem acesso ao sistema, né, da Receita, eles vão ver se realmente houve entrega, se não houve isso, aquilo. Também está clara a supressão de instância. Então vamos votar. Cléberson. Não, está claro, mas eu acho que eu fico vencido aqui, eu converteria em diligência. Mas aí se voltasse da diligência falando que não tem essa GFIP, que a diligência seria para quê? Para verificar a entrega da GFIP originária. Tá. Aí a gente podia dar provimento se voltasse falando que sim. Porque e se a gente vai se oferecer falasse o contraditório, vai oferecer o contraditório, ele pode trazer aqui não tem um documento, né? Nos outros até teria o documento, um protocolo, né? Mas aí faltaria uma instância, não? O CAF seria a primeira instância. Daí se a gente negasse. Pois é, aí seria a primeira instância examinando os fatos. Só para entender o raciocínio do Dr. Cleberson, se o contribuinte suscitasse uma preliminar de nulidade do acordo de impugnação, o senhor também converteria em diligência? Não, aí eu me sinto confortável para... Tá. Para determinar um novo julgamento, né? Mas eu acho aí, doutor Cleberson, que não dá para superar esse vício no procedimento. Da mesma forma que eu sinto dificuldade em convalidar um vício material, como julgamos ontem, isso aqui a gente tem que ver a administração pública como um macro, como bem o senhor diz. E houve uma negativa jurisdicional lá embaixo. Houve. Não sei se foi por conta de repetitivo, por conta de falta de atenção do relator, da turma, enfim. E ele está claro que ele não analisou. Não é porque o contribuinte não alega que está suprido. Não alegou, então podemos passar por cima. A minha dificuldade só é essa questão desse cerceamento ser de ofício, né? Essa justificativa que me parece estar muito ampla. É só isso que me deixa desconfortável, pensando em outras situações, né? É porque esse caso é bem específico, né? Gravame processual de uma supressão de instância, eu acho que seria pior. Sim. Não, uma questão... porque não é o problema... Para ele não tem problema isso de supressão de instância, né? Mas já julgamos aqui em outras oportunidades, não em relação à multa por atraso de FIP, vamos dizer, imposto de renda pessoa física. Quando o contribuinte, depósito bancário, o contribuinte surge especificamente contra cada depósito, a DRJ vai dar uma decisão padrão. Chega no recurso voluntário, o contribuinte nada aduz sobre a nulidade e traz os mesmos fundamentos. Eu lembro que já mandamos voltar o processo, porque a DRJ não analisou a argumentação do contribuinte. O contribuinte, ele não é que para ele não teria problema, não teria problema, porque ele entende que o recurso dele aqui vai ser provido. Mas viola até aquela norma constitucional que diz que a decisão tem que ser fundamentada. Nesse caso, o que a DRJ julgou, ele tinha alegado na impugnação? Alegou. Alegou? Então é parcial só. Como assim parcial? Ele alegou 2 argumentos, um a DRJ aprecia, outro não. A DRJ é aquele problema, né? Ela foi analisando isso aqui, parece que em blocos, e aí colocando argumentos
genéricos, né? Porque o argumento dela parece que não tem aderência ao que ele alegou na impugnação, pelo menos eu tive essa impressão. Não encaixa com o que ele alegou. Isso tem razão. Pessoal, eu preciso encerrar esse bloco. Vamos fazer. Não, eu já vou manifestar então. Então vai. Quer dizer assim, em relação ao exemplo que o Dr. Raid disse, é porque envolve questão de avaliação da prova. Então, quando tem avaliação da prova, poderá ser que a avaliação em primeira instância seja favorável ao contribuinte e, com isso, a questão nem seja objeto de recurso de ofício, seja definitiva. Por isso, é uma das razões que eu sempre argumentei. Aqui eu vejo diferente, não é a questão de avaliação da prova. É uma matéria de fato apenas. Entregou ou não entregou? É fato. Por isso que eu entendo. Fato que decorre da prova, não? Da prova das folhas 19 seguintes. Não, sim, é por isso que é fato, tá? A gente só está precisando do fato. Não é valoração daqueles documentos? Não, aqui desse documento? Não. Documentos esses 19 seguintes. Mas esses documentos não são suficientes. Esses documentos não são suficientes, né? Aqui é claro que não são suficientes. Os outros lá, que tem até o recibo, aí a gente pode discutir se são suficientes ou como é uma matéria precisaria uma confirmação. Uma confirmação para a fonte. Então, eu vejo diferença nesse aspecto, doutor Raid, aqui. Nessa questão aqui não vai ter nenhum aspecto subjetivo do avaliador, do julgador, perdão. Nenhum aspecto subjetivo. É objetivo. Entregou, não entregou, ele já decide. Mas eu vou ser prático aqui, tá? O doutor Raid, o doutor Matheus faça o seu raciocínio e eu acompanho para tornar nulo. Tá? A grande ressalva aqui é sobre essa questão de cesseamento, eu anular sem provocação. Eu não posso presumir, a falta de análise pela DRJ, etc., não é um motivo assim que eu tenho que anular necessariamente, né? Posso resolver de uma outra maneira. Doutor Cleber, se o senhor fica tão... Mas, doutor Edson, vamos ser práticos, eu acho que... Sim, aí o Matheus pode até focar o voto dele na questão de uma negativa jurisdicional, deixa o cesseamento de lado, não aborda o cesseamento... Mas é negativa jurisdicional o fundamento, até onde eu entendi. Não, houve negativa, só que eu entendo que essa negativa poderia ser resolvida por uma outra maneira, não pela nulidade. Mas vamos seguir em frente, eu acompanho o voto do doutor Matheus. Nesse aqui, né, a gente pode analisar os outros depois, no sentido de que é necessário tornar nulo o acordo de primeira instância, por falta de prestação, não analisou um fundamento específico, né? E lá na DRJ já se resolve, então, tudo, né? Se houver realmente esse erro, já fica por lá mesmo. Então, o encaminhamento. Dá provimento ao recurso unitário para anular acordo de impugnação recorrido, com retorno dos autos de primeira instância para realização de novo julgamento, certo? Bom, esse o doutor Cleber acompanhou. Pinheiro? Eu acompanho. Aide? Rodrigo? Acompanho. André? Acompanho. Por unanimidade de votos. Então, é esse o caminhamento. Anular acordo do RJ. Vamos encerrar esse bloco. Ana, vamos terminar a gravação.